A questão é, se eu conseguir tirar alguém da fila do SUS e colocar ela num estudo clínico, ela vai ter acesso a um tratamento gratuito, acesso a uma equipe multidisciplinar, ela vai ter acesso, né, a exames que ela talvez demoraria meses para poder fazer na rede do SUS. Então é como se você tivesse um convênio particular, e contribuir dessa forma na vida das pessoas é muito valoroso pra gente. Por isso que chama lifetime, né, tempo de vida, porque a gente entendeu quando a gente foi fazer o nosso branding, né, e a gente queria, no nosso propósito, dar tempo de vida para as pessoas poder realizar seus sonhos. Nossa, mas até áudio capta? Falei, capta. O fator ali, o desinteresse vem muito rápido, né? O fator da humanização, ela traz aquela certeza. Tem a certeza ou tem mais confiança naquilo que está sendo passado para ti. E a gente escutou muitas histórias durante esse processo, né? Muitos pacientes falaram, olha, graças à pesquisa clínica eu tô vendo a minha filha crescer, eu tô vendo meu neto se formar. Então um pouco do que a gente quer trazer, né? Esse tempo de vida, né? Da Lifetime, é de poder ajudar as pessoas a buscarem o melhor tratamento, e existe uma grande possibilidade. Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast da ChatVolt. Eu sou Alexander Barros, para quem não me conhece, sou fundador e CEO da ChatVolt AI, e hoje nós vamos falar novamente de saúde. E para a gente poder falar um pouquinho de saúde, eu trouxe nossos amigos, sócios da Lifetime, André e Otávio. Já vou passar para cada um se apresentar, mas hoje o assunto vai girar em cima de pesquisa clínica. Eles vão nos ensinar tudo sobre como usar a IA na parte de pesquisa clínica. O pessoal deve estar se perguntando o que é pesquisa clínica. Fiquem tranquilos, ao longo do episódio, o André e o Otávio vão explicar tudo. Então, sejam muito bem-vindos, André e Otávio. Prazer receber vocês aqui. E eu já passo a bola para o André se apresentar, falar um pouquinho dele. Obrigado. Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco mais sobre o tema da pesquisa clínica. Meu nome é André Andrade, eu tenho 38 anos, sou pai de 3 filhos. Casado, esposo da Juliana Mauri, que é a nossa sócia dentro da Lifetime, e sou biomédico e atuo na área comercial, atendendo indústrias farmacêuticas. Nos últimos 15 anos, atendi aí grandes contas no segmento farma, como Raiazil, Drogaria São Paulo e outros nesse nicho. E em 2020 a gente começou a empreender com a Lifetime, então desde então sou empreendedor, mas tem essa carreira focada efetivamente na área comercial nos últimos 15 anos. Legal, obrigado, André. E Otávio, conta para nós um pouquinho aí. Obrigado aí também pelo convite. Prazer aí estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Otávio, eu tenho 38 anos. Sou pai somente da minha filha, que é a Leia, minha cachorra. Atualmente me formei também em administração, amigo de infância do André, me formado em administração. Depois eu me formei na área de análise e desenvolvimento de sistemas, focado na área mais de tecnologia. E atuo já nos últimos 10 anos aí, pelo menos, nessa área de operações, produto. Passei por algumas startups, alguns pontos ali que estão dentro do Cubo, lá em São Paulo. E nos últimos anos aí, pelo menos nos últimos 3 anos, a gente vem atuando junto com a Lifetime e focado aí com a experiência dos nossos voluntários aí que a gente busca, que é a dor que a gente buscou trazer junto com a Juliana, que trouxe a dor aí da área de pesquisa clínica, e a gente pode atender. Legal. Bom, pessoal, agora vamos começar a entrar um pouquinho mais fundo. Bom, aqui a gente tem um público que não é da área da saúde, né? Algumas pessoas são, mas não a maioria. E a gente precisa começar a dar um passo atrás, primeiro entender o que é a Lifetime, né? E qual problema ela resolve. Perfeito. Bom, a Lifetime ela nasce com o propósito de aproximar os voluntários de estudos clínicos. Os estudos clínicos, eles são processos que a indústria farmacêutica acaba tendo que fazer, né, dentro do mercado para validação do seu produto em seres humanos. Então, ou seja, qualquer medicamento que você compra na farmácia hoje passou por um processo de pesquisa clínica para ter a garantia e eficácia, né, da Anvisa para poder ter a comercialização. Então, ele é um processo normal, né, que ocorre, né, nesse mercado durante muitos anos. Ele é um processo seguro, né, onde você não é um experimento, você é um voluntário, porque você acaba concordando de participar com todos os critérios de inclusão e exclusão, e também concorda com a participação no estudo. Então, é uma forma voluntária de participação, até altruísta. Então, o processo da pesquisa clínica, ele precisa desses voluntários para poder gerar evidências científicas e esses dados científicos poderem amparar, né, esse produto estar possível no mercado e a ciência continuar evoluindo. A pesquisa clínica nada mais é do que a continuação da evolução da ciência,
em forma plena, né, na questão acadêmica, efetivamente. Então, o que a pesquisa clínica pode trazer para a população é simplesmente o avanço efetivo de que a ciência está contribuindo para a humanidade. Isso aí a gente está falando de qualquer tipo de medicamento, Qualquer vacina, um tratamento de câncer, alguma coisa desse tipo. Qualquer medicamento Qualquer um. da farmácia, desde a vacina, né? Um pouco, só para contextualizar, a vacina você faz pesquisa clínica em pessoas saudáveis. A diferença de pesquisa clínica, né, principalmente as que são patrocinadas pela indústria, são em pessoas que têm algum certo diagnóstico. Aí pode ser desde obesidade, oncologia, doenças raras, asma, ou qualquer outro tipo de diagnóstico que esteja sendo estudado no momento. Legal. Então, o problema que a Lifetime resolve é encontrar esses voluntários e entregar esses dados, essas pessoas, conectar essas pessoas diretamente com os grandes laboratórios, mas também com alguma rede de exames, de clínicas, ou somente laboratórios? Não, na verdade, assim, a gente conecta com os centros de pesquisa, Centro de né? pesquisa. Os centros de pesquisa são aqueles contratados pela indústria farmacêutica, ou CROs, para conduzirem o processo da pesquisa clínica, né? Por uma questão ética, a indústria não pode ela efetivamente fazer os testes, senão ela sempre se aprovaria, uma Sim. questão, né, comercial. Então ela contrata um centro de pesquisa para poder conduzir isso de forma isenta, onde ela não sabe quem é esse voluntário, ela só tem acesso aos dados anonimizados dessa pessoa. Então ela sabe que é um homem de X anos, com uma epidemiologia de câncer, né, coloretal, por exemplo, e ela não consegue identificar quem é. O que ela tem acesso são os dados de Clínicos. vivência e dados clínicos durante todo o tratamento dela com aquele diagnóstico que ela está buscando o tratamento e conduzindo naquele momento. Que legal. Agora, conectando um pouquinho com tecnologia, antes de a gente falar da parte de IA, propriamente dita dentro da Lifetime, né, que a ChatVolt aí tem uma participação importante. Mas hoje em dia, a gente acredita que no mundo da IA, principalmente depois que veio a generativa, mais o poder da IA, né, tradicional, aquela lá de 1950, a área que vai ser mais beneficiada é a área da saúde. Você acredita que com isso a gente vai ter mais medicamentos, mais procedimentos para serem testados e validados e esse mercado tende a aumentar? Porque a gente vai ter muito mais pesquisa, novas drogas, novos medicamentos, novos tratamentos. Como que você enxerga isso? O investimento em novos tratamentos, né, são investimentos bilionários que a indústria farma faz globalmente, eles vão continuar avançando, né? Ainda mais porque existe uma quebra de patente, né? Então você tem um certo tempo que você mantém aquela patente, então as indústrias vivem de inovação. Você pode ter, por exemplo, agora o Ozempic perdendo, né, a patente no mercado, fez vamos colocar assim, um estrago de vendas, inclusive em economias, e você já tem agora, né, o Mounjaro como um novo produto da Lilly sendo lançado que tem mais efeito e é melhor ainda. Então, o que foi feito, por exemplo, nos estudos da Lilly foi buscar a eficiência desse produto Mounjaro em relação ao produto Ozempic. Então, o que tem que demonstrar nos estudos clínicos é sempre que o produto que está sendo testado é melhor do que o top, né, o standard of care, vamos colocar assim, o padrão ouro que está lançado no mercado. Então, por isso que eu falo que a pesquisa é sempre uma evolução da ciência, que você está sempre buscando melhores resultados, né, para as patologias humanas que estão sendo testadas. Legal. E, Otávio, conta para nós uma coisa. Quando que vocês tiveram contato a primeira vez ou começaram a planejar e pensar em usar IA generativa para resolver o problema de vocês ou para melhorar o processo de vocês? Primeiro momento que a gente teve contato, talvez tenha sido logo quando a gente já começou a conversar com uma pessoa que tinha dor, que era o centro e o próprio médico, que ele trazia a dor dele do paciente. A dor começou com o médico, a gente não tinha nem o paciente ainda. E a gente foi escutar o lado da pessoa que realmente passava o diagnóstico, também indicava as pessoas. Então, toda a jornada desse voluntário era por meio do médico. O médico trazia essa dor e a gente foi entendendo um pouco, né, como é que a gente poderia ajudar ele. O aplicativo foi uma ideia, mas o aplicativo era o caminho que iria trazer, e aí um dos caminhos era talvez um assistente. Então a gente começou a entender que ter um assistente na palma da mão de uma maneira rápida e prática, para ele, valia tanto quanto ele poder registrar algumas informações que ele também estava tendo. E ele conseguia enxergar que trocar com aquele agente poderia trazer praticidade no dia dele, além de informação na palma da mão de uma maneira muito rápida, né? Foi aí que surgiu a ideia de começar a usar IA generativa. Sim. Acho que a grande virada nossa, né, Otávio,
Foi a partir do momento que a primeira tese nossa foi de ter um aplicativo, Sim. né? Uhum. Não, vamos ter um aplicativo que todo mundo vai baixar, porque o médico precisa, o paciente precisa. E a gente começou a fazer esse teste, né, no centro de pesquisa que a gente tem parceria hoje. E a gente viu que existe uma barreira de baixar o aplicativo, né? De ter mais um aplicativo, de fazer um novo treinamento numa plataforma que não é conhecida. Então, a gente começou a buscar meios de... Nossa, mas como que a gente consegue ter aderência, né? Dos early adopters, assim? E a gente foi conversar com o centro de pesquisa novamente e eles nos falaram assim, olha, nosso grande porém é que a gente não consegue tirar o médico do WhatsApp. E foi aí que a gente teve o grande estalo, né, Otávio? Do tipo, poxa, então, aquela história, se você não pode ir com eles, junte-se a eles. Então, a gente falou, pô, a gente precisa ir pro WhatsApp rapidamente. Foi aí que a gente começou a testar, né, e conhecer algumas N soluções. soluções no mercado. E aí que chegamos na ChatVolt, né, que foi, para nós, assim, foi a grande revolução tecnológica de poder fazer tudo aquilo que a gente desenhou e sonhou. A escala, a o poder de escala que a poder gente de escala conseguia trazer. gigantesco que a gente hoje tem, e de poder saber que é um serviço super estável, né, de poder ter várias alternativas tecnológicas e outras sendo ainda lançadas. Então, para a gente foi uma grande virada de jogo, virada de mesa, ao ponto da gente falar assim, nossa, acho que agora a gente está preparado de falar com grandes players, como a gente vem falando. Então, sendo procurado, inclusive. Então, agora a gente fica com a casca grossa, né, vamos colocar assim, de poder contar com toda a infraestrutura tecnológica da ChatVolt como um aliado, né, da Lifetime hoje. Legal, show de bola. E aí, essa experiência que o paciente, né, vamos chamar assim, que é o voluntário, né, como que está sendo a experiência dele em utilizar um agente de IA? Que funcionalidades que ele consegue fazer através do agente de IA? Hoje a gente começou nosso primeiro approach era para recrutamento de estudos clínicos, né, de pesquisa clínica. E a gente viu que só isso não era o suficiente. A gente teria que despertar a curiosidade daquele paciente de alguma forma, né? Porque ele nem sabe o que é pesquisa clínica. Então, o que a gente precisa inicialmente, a gente pensou em fazer uma assistente virtual da Lifetime, que é a Lia, né? Que é a Lifetime IA, onde a gente consegue tirar dúvidas e falar sobre a pesquisa, sobre, né, estudos que estão abertos para recrutamento, de ter uma forma empática de tirar as dúvidas sobre o processo de inscrição, onde porque existem muitos paradigmas, né, a serem quebrados na área da pesquisa clínica, onde o paciente acha que é cobaia, ou então quando fala de pesquisa clínica acha que vai estar dando uma gaiola, coisas desse nível, porque não entende que o mundo da pesquisa clínica, né, um centro de pesquisa, apesar de ter esse nome, centro de pesquisa, ele é um consultório médico, igual como você vai em consultas regulares, né, como dermatologista, etc. Então, a diferença é que ali está tendo estudo de moléculas inovadoras, né? Como eu disse, né? de potenciais moléculas inovadoras. Então, existe esse paradigma a serem quebrados e a IA veio nesse início para a gente com uma luva de poder quebrar qualquer tipo de objeção, né? De poder ter empatia no retorno, de inclusive ser confundido, né, com o humano, que aconteceu bastante com a gente na experiência ali, depois de falar com a pessoa, assim, nossa, achei que era alguém respondendo mesmo um humano. Eu falei, não, ela está bem treinada para ter essa empatia, porque pensa que aquele paciente que está procurando informação, ele está fragilizado, né, por ter alguma doença, principalmente oncológica, que a gente trata bastante, né, tem muitos casos que a gente recebe. Então, essa fragilidade, ela tem que ser tratada com empatia e também com amor. Então, a gente conseguiu colocar isso na LIA, a gente vem colocando isso nos outros agentes que a gente vem criando e a gente vem tido feedbacks muito bons, assim, dos nossos parceiros. Que legal, isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala de agentes de IA, né, pessoal, o pessoal que nos acompanha já conhece bastante, ele vem realmente para revolucionar, Com certeza. né? Revolucionar o mercado. A gente começou a discutir muito isso em 2024, mas 2025 realmente está sendo o ano dos agentes de IA, né? A gente já falou aqui em diversos episódios isso, e até saiu uma matéria interessante. No dia de ontem, né, o governador de Goiás, que hoje eu considero, né, o estado mais avançado na questão Com de IA, certeza. principalmente por conta da UFG, né, que são nossos parceiros lá, a gente tem contato com vários professores lá, eles assinaram uma lei já acelerando, né, e validando o processo da IA generativa, né, da IA como um todo, não só generativa, por enquanto que a gente tem no Senado, às vezes, o pessoal tentando ir numa cópia, né, do AI Act da Europa, onde coloca muita trava e, assim, se eles colocassem exatamente como eles queriam colocar, talvez até o que a gente está fazendo aqui para ajudar as pessoas, conectar os voluntários com as pesquisas clínicas, talvez
poderia ser proibido, porque é muito restrito. E aí colocaria a gente, né, na segunda ou na terceira divisão, né, no mundo. E aí eu achei muito importante que a gente está começando a evoluir. E a gente tem agora, né, nesse momento, o Brasil tem essa oportunidade de participar dessa revolução. Com certeza. Porque é muito mais barato. Quando as outras revoluções aconteceram, a gente não tinha dinheiro e não tinha infraestrutura. A IA generativa, a gente já tem a estrutura, que são nossos data centers, são os nossos links, as conexões, principalmente com outros países, principalmente com os Estados Unidos, onde tem os grandes fornecedores de LLM, então a gente consegue evoluir. E aí o investimento é barato, né? Então a gente pega para analisar. Vocês foram lá, né, no primeiro momento, construíram um agente de IA sem fazer um investimento altíssimo e já começaram a ter resultados, já começaram a ter experiência. Exato. Se a gente estivesse discutindo isso talvez 5 anos atrás, a gente estaria falando de cifras aí de talvez de 300, 400 mil reais para montar um chatbot, naquela época não tinha um agente de IA, inteligente, que pudesse de alguma forma ter um pouco de empatia e não fosse tão engessado, né, com aquele atrito de responda Mas um, diriam- responda dois, Aquela responda árvore de três. decisão. Uma curva, acho que uma curva. Para conseguir chegar nisso aí há 5 anos atrás, exigiria uma curva muito extensa de aprendizado e tempo para você conseguir. Investimento em tecnologia. É Porque isso, é tempo. É tempo. É tempo que você vai em cima de tempo. a gente teve experiências com chatbots de árvore de decisão, né? Que tem uma diferença grande com o que a gente consegue entregar hoje. Inclusive, entrega até áudio, vamos colocar assim. Eu fiz ontem, estava na nossa feira da Hospitalar, eu medi um painel da BSS e mostrei a nossa ferramenta funcionando para um pessoal, né, de inovação, né? De um grande player do mercado. E ele falou, nossa, mas até áudio capta? Eu falei, capta. Então, assim, coisa que às vezes a gente não está levando muito em consideração. Ninguém, né, às vezes acha que o áudio pode ser uma grande ferramenta, mas é exatamente isso. A gente também tem alternativas tecnológicas que anos atrás a gente não ia conseguir. E então tem sido bem valoroso essa experiência de mostrar a diferença do nosso produto, porque a gente testou a árvore de decisão e assim, muito ruim. Experiência horrorosa, um loop infinito, te irrita. Gera atrito. Gera atrito, isso. Então, Ela não é humanizado, né? Você perde o fator ali, o desinteresse vem muito rápido, né? O fator da humanização, ela traz aquela... como eu posso dizer? Aquela certeza. Você tem a certeza ou tem mais confiança naquilo que está sendo passado para ti. Eu acho que vocês tocaram num ponto super importante. O áudio, ele democratiza também. Sabe por quê? Sim. Às vezes a gente não para analisar, mas a gente tem muitos clientes, principalmente na região norte e nordeste, que nos pedem que os agentes, principalmente de clínicas médicas, eles tenham a capacidade de responder em áudio. Por quê? Infelizmente, a gente tem ainda um grande percentual no Brasil, né? A gente tem que enxergar essa realidade, acho que no Brasil como um todo, né? De pessoas que são ou analfabetas completas ou analfabetas funcionais. E aí, às vezes, uma comunicação simples ela não pode ser entendida. E aí, se você pega uma pessoa que está passando por uma situação delicada, igual você acabou de falar, porque tem situações que a pessoa está no tratamento oncológico, né? Ou seja, câncer. A pessoa já fica fragilizada pela notícia, pelo tratamento e tudo mais. E aí você começa a tentar dar um suporte para ela, onde a pessoa sente uma barreira que ela não consegue ler, não consegue interpretar o que está ali, já começa a criar uma dificuldade para a pessoa. Enquanto quando você coloca o áudio, você, de uma certa forma, está sendo empático com a pessoa. Você está se colocando no lugar dela e trazendo a informação. Então, acho que isso, para a gente que está aqui, né, olhando o dia a dia, assim, poxa, mas é só um áudio. Né? Mas, às vezes, para quem está precisando, pode ser a diferença. Né? Então, às vezes, você pega lá uma pessoa com uma idade mais avançada, está passando por um problema difícil. E aí você tem a situação dela te dar um suporte em áudio. Além disso, né, a questão do que o Otávio colocou, né, da empatia, né, de se colocar no lugar. Então, quanto mais acolhedor é o atendimento do agente de IA, maior a chance da pessoa realmente entrar no processo, ir na trilha. aderir, ir na trilha e avançar, né? É isso aí. Isso muda o jogo. Mudou o jogo. Isso posso dizer que mudou o jogo. Os protocolos, né? Tem mais aderência. A gente teve muito mais aderência, né, de chegar no final do funil. A gente viu que efetivamente fazia diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso que é o bonito, né, do nosso propósito, né, de levar acesso, equidade e principalmente impacto social, porque 75% da população hoje vive de SUS. O SUS é uma das maiores estruturas do mundo. Na verdade, todo mundo tem acesso ao SUS, né? Todo mundo tem 2 convênios, vamos colocar assim. Mas a questão é, se eu conseguir tirar alguém da fila do SUS e colocar ela num estudo clínico, ela vai ter acesso a um tratamento gratuito, acesso a uma equipe multidisciplinar,
ela vai ter acesso, né, a exames que ela talvez demoraria meses para poder fazer na rede do SUS. Então, é como se você tivesse um convênio particular. Então, poder contribuir dessa forma na vida das pessoas é muito valoroso para a gente. Por isso que chama lifetime, né? Tempo de vida. Porque a gente entendeu, quando a gente foi fazer o nosso branding, né? Que a gente queria, no nosso propósito, dar tempo de vida para as pessoas poder realizar seus sonhos. Né? A gente escutou muitas histórias durante esse processo, né? Muitos pacientes que falaram, olha, graças à pesquisa clínica eu estou vendo a minha filha crescer, eu estou vendo meu neto se formar. Então, um pouco do que a gente quer trazer, né? Esse tempo de vida, né, da Lifetime, é de poder ajudar as pessoas a buscarem o melhor tratamento. E existe uma grande possibilidade, existiu, né, uma vontade política grande para aprovar uma lei, que agora, dia 28 de maio, vai fazer 1 ano de sancionada, que já está trazendo benefícios para o país com relação, né, a uma modernização numa legislação que nem existia, era uma RDC, agora tem uma legislação, só que essa legislação ainda tem seus defeitos, que ainda precisam ser ajustados, mas ela já traz uma aceleração regulatória muito importante para o país, um país que é tão diverso, né? Então, essa diversidade que o Brasil tem de poder aqui misturar, né, árabe com judeu, poder misturar, né, sul-coreano com japonês e essas raças com negros, e essa mistura gênica é muito importante para a pesquisa em si, né? Diferente de outros países que, né, são ou muito latinos ou, né, são muito caucasianos, branco-caucasianos, ou são negros, ou são chineses, que são os orientais. Então, isso acaba ficando não tão evidente. O Brasil, sim, pode ser esse grande player, chegar a uma população, a uma 10ª posição global em relação às pesquisas clínicas e poder beneficiar mais de 55 mil pacientes dentro dessa jornada, com investimentos nesse setor de caráter bilionário, que acaba não só investindo na pesquisa, mas profissionais que se envolvem, outros profissionais dessa cadeia, né? Então, eu acho que essa acaba movimentando bastante a economia. Legal. Agora, um ponto importante, né? Assim, eu não conheço muito do mercado, mas às vezes a gente tem a impressão, pelo menos eu tenho a impressão, que muitas vezes esses estudos, essas pesquisas podem acontecer nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Sim. BH, não conheço o Brasil como um todo, né? Mas como que a Lifetime, com a tecnologia dela, ela consegue talvez trazer uma democratização para isso? Porque Perfeito. as pessoas com problema oncológico, elas não estão só no estado de São Paulo. Sim. Como que vocês resolvem esse problema? Existe uma centralização efetiva, né, dos estudos clínicos no eixo, né, sul-sudeste, tá? Principalmente no eixo sudeste, mas o Brasil é muito diverso e aí existe já determinações, o próprio FDA, que está tendo um pouco de revisão com esse governo Trump, mas que fala sobre a diversidade nesses estudos clínicos, de trazer efetivamente outras populações. E o Brasil pode sim ter novos centros de pesquisa no Norte e Nordeste. Existem alguns programas que levam centros de pesquisa para o Norte e Nordeste. E o que a Lifetime pode mais contribuir essa tecnologia, ela pode ajudar nessas pontes, né, de conectar os pontos, como a nossa CEO fala, Juliana, e no intuito de, às vezes, um paciente que pode estar lá no Amazonas, mas que existe uma pesquisa clínica aqui em São Paulo, dependendo do protocolo, se existir uma verba para isso, as indústrias podem até pagar deslocamento, hotel. Então, um paciente que às vezes está lá, né, um ribeirinho, que não tem acesso à informação e que pode descobrir que existe uma oportunidade de tratamento para ele aqui em São Paulo, isso pode ser, né, custeado pela indústria. Então, a Lifetime vem também com esse acesso, né, de poder gerar essa informação para a maior quantidade da população. Está no WhatsApp, uma ferramenta super fácil de ter aderência. Então, o que a gente enxerga de tecnologia para esse setor é isso, né? Essa poder de escala, de estar em todos os países, de todas as cidades, de estar, né, em todos os grandes centros e poder conectar, né, quem está lá na ponta a esse centro de pesquisa aqui e vice-versa. Até o momento de gerar algum tipo de inteligência, né, de poder falar, olha, em vez de trazer todos os pacientes aqui, não é melhor abrir um centro de pesquisa lá no Nordeste, já que a gente está recebendo muita gente de lá, né? Então, poder trazer um pouco de inteligência para a indústria farma no futuro pode ser um caminho que a gente acaba seguindo. Aí. A gente já discutiu isso algumas vezes, então eu acho que pode ser um caminho frutífero aí também. Legal. E um ponto importante que você tocou, né? Acho que a maioria das pessoas não devem saber, mas hoje mais ou menos 99% dos brasileiros utilizam o WhatsApp. Sim. Isso passa de 147 milhões de pessoas usando o WhatsApp quase que Isso aí. diariamente, ou quase, assim, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. A gente Muitas fez essa pessoas, conta, falou, a gente tem que estar no WhatsApp, não faz sentido não estar. E a Então, pessoa pode estar usando o WhatsApp mesmo, assim, se for necessário, num lugar onde a internet é ruim,
Mas se tiver uma internet funcionando, ela pode usar o WhatsApp mesmo que a internet não esteja online, tenha Sim. falhas, porque a pessoa pode interagir ali, bate, volta a resposta. Então, isso é muito mágico, né? Você parar para ver que as pessoas antes não tinham esse acesso e agora a gente consegue chegar nesse ponto, né? Com certeza. A gente, desde que a gente começou a procurar, né, a gente teve a tese do aplicativo e começamos a pivotar. E a gente falou, o WhatsApp é o nosso canal, não tem outra alternativa. Era o mais fácil. Era o mais fácil, a gente começou a ver que a aderência é boa, que, né, a resposta é rápida. Então não tem por que ir por outros caminhos. Tinha que instalar, é prático, você consulta, faz tudo que você precisa ali no seu processo, leva a pessoa, traz o que você precisa, leva informação. Isso é uma tendência, né? A gente, por exemplo, a gente atende milhares de empresas que estão utilizando o WhatsApp, mas também utilizam o Instagram, né? Hoje eu diria que o segundo é o Instagram, onde o pessoal faz agendamento de consulta, A gente atendimento. recebe muito contato pelo Instagram, a gente faz, né, movimento nas redes sociais e a gente recebe. A gente já está hoje, né? E aí, colocando como, né, um produto da Lifetime, a gente já hoje, 100% das nossas redes sociais já é respondida por inteligência artificial automatizada, por Puxa, uma então automação. Traz um diferencial muito grande, A né? gente já recrutou alguns voluntários para um centro de pesquisa parceiro nosso, que é a BR Trials, um estudo de Alzheimer, pela rede social, fazendo um post em colaboração, a pessoa, eu que tenho interesse, ela começou... Ela entra na esteira. Entrou na esteira e fazer todo o processo até... Né, ainda estamos aguardando a avaliação se elas têm todos os critérios de inclusão e exclusão para serem randomizados, mas já estão aí na fila para confirmação. E isso é a tendência, né? Porque hoje a gente vê muitas empresas percebendo que os seus aplicativos não estão sendo mais utilizados. Porque o pessoal usa mesmo de aplicativo Instagram, Facebook, alguns, banco e WhatsApp. Isso aí. O restante o pessoal não utiliza mais. Porque são tantos aplicativos e a tendência que está acontecendo é tudo vir para o seu WhatsApp. Os bancos estão vindo para o WhatsApp, as clínicas têm atendimento lá. Então, até eu brinco que hoje a empresa às vezes fica em dúvida se ela primeiro cria um site ou se primeiro cria o WhatsApp. E eu diria que a maioria das microempresas primeiro nasce no WhatsApp e depois cria um site. Então, assim, o WhatsApp não tem como fugir, né? No Brasil é a melhor ferramenta para isso. E é o nosso principal diferencial competitivo com relação aos concorrentes, assim, porque realmente ou não enxergam isso como uma oportunidade ou não tem capacidade tecnológica para isso, mas é o nosso grande diferencial. A gente tem alguns que atuam, né, mas não com a mesma, né, pujança tecnológica, vamos colocar assim, mas a grande maioria atua mais na questão do tráfego pago, com realmente um marketing voltado a esse fomento de custo por clique, que não é a nossa tese. Que aí, com certeza o WhatsApp ajuda bastante na parte orgânica, porque uma pessoa pode indicar para outra, ela vai numa consulta, pega com o médico o WhatsApp, vai indicando para um, indicando para o outro, quando você vai ver a pessoa chega até vocês sem nem passar pelo site, que tem um site também, mas às vezes nem passa pelo site, ela já foi direto no WhatsApp. Essa semana a gente fez um trabalho com um grupo, né, de pacientes oncológicos. Tem uma paciente oncológica que foi recrutada pela Lifetime que fala, né, às vezes em nosso nome, ela acaba sendo a nossa persona, que é a Josi. Aliás, beijo, Josi. Vou ficar aqui o corte para você. É uma pessoa muito querida. Ela faz um trabalho muito bonito, porque ela tem um grupo de mais de 400 pessoas que ela ajuda a gerir esse grupo, né? E aí tem apoio oncológico, né, na parte psicológico, tem apoio de advogados, nutricionistas, que são todos voluntários para ajudar os pacientes. E ela fez uma live essa semana, no dia 20, que foi o Dia Internacional da Pesquisa Clínica, junto com a doutora Lilian, que é a médica oncologista dela. E ela postou essa live e me colocou no grupo à disposição para responder as perguntas. E teve muito interesse. Que legal. Né? Então, o WhatsApp ele ajuda nesse sentido de fazer essa divulgação. A gente ganhou, acho que rapidamente ali, 15 seguidores nas redes sociais, e elas começam a acompanhar mais o nosso trabalho, entender como funciona. Eu falei, procure ser um médico, procure os estudos do nosso site que já estão disponíveis, né? A gente então está com um site novo aí, com uma nova roupagem, com 100% dos estudos clínicos, né, do Brasil disponíveis. A gente está fazendo ainda uma curadoria que ainda precisa ser feita com alguns ajustes, mas a experiência está muito, muito boa, no intuito de levar efetivamente essa informação. E agora a nossa ideia é continuar melhorando, né? E buscar ainda mais a efetividade de levar uma linguagem mais simples, que ainda está um pouco, né, médica, levar uma linguagem simples para esse paciente, porque o nosso grande sonho, né, a gente já vem movimentando isso, é estar junto às associações de paciente, né? A gente já vem conversando com algumas, que a gente está aí no intuito de levar a nossa tecnologia, porque o paciente está dentro da associação, né, de forma orgânica. Né? Se você joga no Google qualquer tipo de tratamento, as associações são top 10 ali de aparecer no Google.
Então a gente está muito próximo delas no intuito de efetivamente acolher aquele paciente ali e levar ele para uma esteira, né, do processo da pesquisa para qualificá-lo. E eles falam, essas associações acabam falando de pesquisa clínica, mas não indicam onde essas pesquisas estão sendo feitas. Então não conecta. Então a gente faria essa parte, né, do final do funil deles para os estudos clínicos, e isso tem tido aí bastante interesse das associações, tem sido um trabalho bem recompensador. Legal. Agora eu queria saber de vocês dois, e aí vocês escolhem quem vai responder, quando que vocês entraram no InovaHC e qual que é o papel do InovaHC dentro da Lifetime? A gente entrou lá em 2023, né, mais ou menos. A gente começou, né? Conversou a primeira vez com o Érico, né? A gente começou a conversa. Eu lembro muito da gente indo lá, eu, você e a Juliana. E o Érico sempre muito receptivo já, então logo de cara já encantou nós. Então a gente começou, acho que foi 2023, mas 2024 foi o momento onde a gente deu o estalar nosso, a gente assinou e foi para cima. Foi a virada basicamente até nossa de dedicação mesmo de sócios dentro da startup para poder o negócio alavancar. E impactou muito para nós de estar dentro a gente considera hoje ainda o maior ecossistema de startups da área de saúde. Eu acho que é o maior hub de saúde, talvez, na América Latina, como hospital, se você for ver. Como hospital, maior da América Latina. E de longe ali, com as maiores cabeças da área de saúde também são formadas lá dentro. A residência, então, a referência que existe, o poder que tem o próprio hospital ali das clínicas e tudo que ele representa, né, na medicina brasileira, acho que até a nível internacional. Então, tudo nos proporcionou o ambiente que o Érico e o time da Mozo ali estavam propondo para nós. Então, era um negócio que trouxe engajamento, a gente trouxe visibilidade, a gente teve a oportunidade de entrar em contato com muitas pessoas lá dentro do INRAD, do centro de pesquisa, de poder conhecer melhor a escola, né? As pessoas lá dentro, os professores, ter acesso a professores de referência ainda na área na área de LLMs, né? Não seria LLMs, mas seria de... Não, de IA, isso. de qualquer tipo de IA de imagem. Porque tem os professores das cadeiras e a gente acaba conhecendo, já conhecemos o secretário de saúde, já conhecemos muitas, né? Então, assim, acaba sendo um ambiente com uma rotatividade grande de pessoas, né? Startups que a gente conheceu e que hoje são parceiras, que a gente eventos, tem, né? Negócios rodando junto, de possíveis integrações, oportunidades de parceria. Então tem sido muito, muito bom poder participar desse ambiente, um ambiente que a gente se sente em casa, né? Acho que posso falar que a gente acaba se sentindo em casa. Eu particularmente, tenho uma história com o HC, porque foi meu primeiro emprego lá como estagiário de biomedicina na Fundação ProSangue, né? No prédio dos ambulatórios. Trabalhei na parte de qualidade, ISO 9001-2000, era um chatinho que ficava lá, o que aconteceu, fazer a oportunidade de melhoria para não acontecer mais. E me deu uma visão bem legal de processos na época, para mim foi muito importante. E eu tenho um carinho pelo HC porque eu consegui... Ali você vê muitas histórias, né? Assim, é um local com um trânsito de informações de pessoas muito grande, né? De muitas histórias. E para a gente tem sido recompensador participar desse ambiente. As pessoas são pessoas muito queridas, né? A gente também está dentro da BSS, que, né, vem nos apoiado aí, principalmente com o Bruno ali, que é uma pessoa que, né, desde o início acreditou no nosso potencial. Então, é isso, você acaba estando perto das pessoas, né? E a gente brinca na área comercial, pinga neles e respinga em nós, porque você está naquele ambiente, né? Acaba todo mundo se beneficiando de alguma forma, né? Do ecossistema. Legal. Agora, falamos um pouquinho do InovaHC. Eu queria ver se vocês conseguem puxar quando realmente vocês conheceram a ChatVolt. Foi através... Quem que indicou para vocês a ChatVolt? Como que vocês chegaram até a ChatVolt? ChatVolt foi... Um ano depois, mais ou menos, o Pablo, ele dentro da Mozo, ele tinha visto já com o pessoal também da Berta. E... Berta não, da Tia Beth, isso. A Berta é outra. E a Tia Beth começou a trazer a proximidade ali de... Olha, essa solução era uma possibilidade. E naquele momento, a gente estava aberto. Estava olhando outras soluções ali no mercado. Já entendia que não faria sentido a gente ter que desenhar um agente do zero, era muito dinheiro e principalmente não mais do que dinheiro, mas o tempo. Eu ia demorar quanto tempo para conseguir chegar no mesmo lugar que aquelas pessoas? Players grandes aí que hoje já estão ainda e continuam no mercado com a parte de inteligência, mas já não era também do nosso interesse porque a gente buscava parceria.
E veio a ChatVolt, assim, mais do que um parceiro. Foi uma solução que eu mesmo fiquei... Foi um casamento. Um casamento, porque foi impressionante o nível que você poderia construir, a facilidade, a tranquilidade. E você diminuiria o tempo, assim, para quem chegou a utilizar até tecnologias open source, em meses, assim, você diminuía para semana. Ao ponto que você pode ter até em horas, Foi, que é o que foi acontece bem hoje. isso. O Pablo deu uma dica, porque a gente sempre se reunia com ele, levava as dificuldades. Olha, estamos falando com isso, estamos falando com aquilo, isso aqui travou, porque ele é um cara de tecnologia, né? Já teve as suas startups. Sim. E aí ele falou, olha, pelo que vocês estão vivenciando, talvez essa solução aqui atenda a tua expectativa. E aí que a gente começou a buscar, o Otávio começou a ver os vídeos e começou a ficar... E hoje está bem treinado, inclusive está sendo elogiado pelo pessoal teu interno lá, pelos prompts dele, que está super bem produzido. Então é aí que deu, como a gente disse, deu o casamento perfeito, porque era o que a gente precisava naquele momento, com uma compreensão que o Otávio conseguiu ter fácil e que respondia muito bem, assim... de médicos que são aí renomados do mercado já testarem a tecnologia e falar assim, nossa, tá bem legal, assim. Então legal, a gente está muito feliz de poder ter essa, né, parceria e oportunidade hoje, né, de inclusive sociedade com a ChatVolt, porque realmente vocês mudaram da água para o vinho, né? Tudo que vocês fizeram pela gente, né, nessa questão desse último desafio que a gente teve, a tua equipe tem sido sensacional. A gente teve aí, né, alguns atritos de tecnologia no passado com outros que a gente tentou desenvolver, mas tem sido uma experiência muito legal tratar com a tua equipe ali no dia a dia e receptiva demais, né? Então, agradecer aí, Matheus, William, Nunes, João que chegou aí agora. Tem uma equipe grande, né? Por trás, a Clarinha Andrade. Então, tem sido bem legal. Obrigado, pessoal. Legal. É muito gratificante para nós saber que a inteligência artificial generativa ela está ajudando pessoas através da saúde, né? Então, assim, um pouco paralelo até com o que a gente fez com a Tia Beth, quando a gente se depara com um projeto que ele, de alguma forma, né? Aqui a gente não é médico, a gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha com IA generativa, mas se a gente pode aplicar a IA generativa e a tecnologia para fazer o conhecimento de um médico, de um biomédico, de um centro de pesquisa clínica, para conseguir gerar saúde, conseguir gerar talvez um acolhimento, né? Que eu acho que talvez é um pouco do que vocês acabam fazendo também, né? E a conexão, poxa, por que não ajudar? Então, por conta disso, a gente sempre tem um carinho especial pelos projetos na área da saúde, tanto que a gente colocou um biomédico também formado na área de TI para cuidar desse projeto. Difícil isso, hein? É uma mosca branca. Totalmente. Falei isso para ele e assim, demais. O poder de entendimento dele com relação a atuar na parte da saúde e também entender a parte de desenvolvimento. Sim, acho que isso foi um fator-chave, né? Até grande coringa, né? Impressionante. Porque ele começa a conversar com vocês, não só no nível tecnológico, que é mais com o Otávio, na verdade, né? Mas também, às vezes, discutir alguma coisa com você e com a Juliana, que são biomédicos, né? Para discutir um pouco vamos dizer assim, da parte de medicina, né? Da parte biomédica, das pesquisas e tudo mais. Eu falei, poxa, vai dar um fit legal. Deu um fit legal, porque ele não sabia o que era pesquisa, sabia num contexto, né? Porque a grande maioria entende, né? Que é a parte mais básica, mas ele não tinha entendimento da pesquisa clínica em si. Mas ele entende alguns conceitos da área da saúde, isso ajuda, né? Na interpretação. Né? Já que é assim, então é assado, você consegue fazer correlações. Então isso ajudou muito no processo de desenvolvimento do que a gente queria, de saber como o paciente se comporta, né? De saber toda essa jornada desse paciente, porque ele já trabalhou, né? no Rio de Janeiro em grandes instituições, inclusive acho que trabalhou no Banco de Sangue. Isso, Banco de Sangue, exatamente. Então isso teve esse grande entendimento, essa facilidade que ele teve de entender o problema e o que a gente estava propondo para resolver esse problema. Sim, exatamente. E aí, eu acho que é importante comentar com o pessoal, né? A Lifetime a gente começou primeiro como uma relação de cliente, fornecedor, com um suporte diferenciado que a gente resolveu dar, né? Para poder realmente acelerar. E essa parceria ela deu tão certo que a gente acabou evoluindo para uma parceria mais forte. E aí eu ia pedir para vocês explicarem, né, quais foram os desafios que a gente teve aí, acho que mais de fevereiro para cá, né, ou março para cá que a gente teve de desafio, contar um pouquinho quais eram os desafios, como é que está hoje, quais são os próximos passos da parte tecnológica da Lifetime junto com a ChatVolt. Bom, hoje acho que nossos desafios foram
a gente começar a ganhar escala com o processo que a gente tinha em mãos, né? A gente estava com um processo que, no caso, a gente queria qualificar as pessoas, queria trazer eles, né, levar para dentro do WhatsApp. A gente sabe que, por mais que a gente tenha falado muito, mas a Meta tem um monte de regras e um monte de política, um monte de restrições. E também com a facilidade que a gente teve ali com a ChatVolt, foi bem tranquilo para a gente poder integrar e seguir um processo ali sem ter bloqueios, que isso daí é uma coisa que acaba detonando qualquer processo que você queira na parte de atendimento, independente do negócio que você tenha, né? Sim. Mina o negócio na hora. Então, essa parte foi burocrática, foi bem superada, acho que eu já coloco isso aí como sempre um desafio. E, na sequência, a praticidade que a gente teve para conseguir fazer o atendimento acontecer. Trazer aquela pessoa e ter um agente que me superasse no sentido de atender as respostas, sendo bem assertivo. Ele não é um médico, é algo que a gente também coloca muito claro, porque a gente atua como uma empresa de tecnologia e não como médicos, mas a gente não dá diagnóstico, então, mas a gente auxilia, dá o apoio, e era esse tipo de ferramenta que a gente estava querendo. Inicialmente, esse era um desafio que a gente tinha, de amparar, porque a gente tinha que amparar e tinha que dar informação, levar o que precisava e coletar aquela pessoa, dar o call to action para seguir próximos passos. Ela ia ser voluntária ou era um parceiro, e isso foi o que a ChatVolt conseguiu possibilitar. De início, sim, mas depois teve a parte da nova base que a gente precisou arrumar, que eu acho que foi a grande virada, porque o serviço, quando a gente começou como cliente, isso o Otávio conseguiu conectar bem com o apoio de vocês, mas acho que a grande virada ali foi quando a gente começou a falar sobre esse novo site, que está inclusive no ar agora, e que a gente precisava realmente arrumar a casa, né? As bases, limpar, isso foi feito de uma maestria muito grande pela tua equipe. Né? E agora a gente está com muita vontade já vem, né, comentando com algumas associações que vem interessado de conectar aquela tecnologia no site delas. Então já vem assim com boas perspectivas, né? De continuar avançando com essa pauta, onde mais precisa, com quem mais precisa, que são, né, o paciente que está ali perdido na rede, buscando algum apoio, seja ele às vezes até emocional, uma palavra de conforto. Então, acho que o grande desafio que a gente teve ali foi conectar vocês no mundo da pesquisa, isso foi fato por conta do biomédico, vamos colocar assim, e a partir daí colocar no ar o que a gente está, né, hoje com o site no ar, que foi pra gente, eu acho que o grande filho. Uma virada, né? Grande filho que a gente vem gestando, porque a gente tinha um site antes que só tinha uma base dos nossos redes parceiros, né? Dos nossos parceiros. Quem cadastrou. Tinha ali uma média de 140 estudos clínicos. Hoje a gente está com 100% da base do Brasil, com mais de 1.000. Então, isso gera acesso que a gente falou, cara, não adianta a gente sair divulgando algo se a gente não tiver 100% da base, que é a pessoa, exatamente, só vai ter estudo dos nossos parceiros aqui no Rio, São Paulo, e alguém de fora que pode ver a nossa, né, solução acaba não tendo acesso. Então, agora não. A gente tem 100% da base do Clinical Trials na nossa base, disponível para recrutamento e fazendo uma curadoria ali, né, diária de quem abre, do que fecha, para que também a gente não possa gerar uma esperança negativa de uma pessoa se candidatar num estudo que já está fechado. Tá fechado. Não, perfeito. E quais são os próximos passos nas questões tecnológicas da Lifetime, que aí a gente tem a parceria da ChatVolt para ajudar vocês? O maior desafio, nosso próximo desafio é ajudar no processo de qualificação, né? Não ser só o paciente ser um ativo na busca, mas que a gente também consiga ter insights para que ele possa ser mais reativo, né, no processo de recrutamento, né? Então, usar a inteligência artificial, talvez conversacional, nesse intuito de ajudando ele a qualificar os critérios dentro do funil, acho que é o próximo passo que a gente pode Leitura avançar. de documentos também, que é uma coisa Leitura que a gente de também está olhando documentos. muito hoje. Que a gente já fez isso também com o pessoal da ChatVolt, mas é algo também que a gente tem tomado um pouco de cuidado por uma questão de LGPD. A gente vai coletar dados, mas é algo que se insere dentro da jornada da pessoa que está ali, está usando, e você tirar essas informações. Então, com certeza, qualificar e você conseguir pegar os documentos, aliás, que também é uma maneira de qualificar essa pessoa, é os nossos desafios e a parte onde é que a gente quer pegar e trazer mais praticidade na vida do médico, na vida do paciente, na vida do voluntário, na vida da pessoa que está curiosa. A gente percebeu que, estando dentro do HC, né, e agora a gente está dentro do Inova USC também, que é uma faculdade o hub de inovação de São Caetano do Sul, que é o maior IDH do país em relação à cidade.
E a gente viu que a gente vê os pacientes andando com as suas pastinhas, né, com seus documentos impressos, com aquele monte de documento, às vezes nem sabe o que tem ali, e fica andando para cima e para baixo, joga na mão do médico, o médico tem que abrir aquilo tudo, interpretar, estudar às vezes. Então, se a gente conseguir usar a IA para captar aquele dado, né? Então, a gente já consegue hoje ajudar na parametrização. Só que por uma questão de LGPD a gente acabou recuando, porque não é legal deixar isso no WhatsApp, você vai ter que subir isso numa nuvem, né? Alguém vai ter que logar numa área logada para poder colocar essa documentação. Então, a gente está revendo um pouco desse processo, mas até porque vale, né, sempre salientar, e aí agradecer a Ana Lusa, que é quem fez toda a parte de LGPD nossa, uma querida, uma mestre, ela é doutora em LGPD em saúde, especialista, né, na lei de seres humanos. Então, ela que fez toda a nossa parte de LGPD. A gente também tem o Alexandre, que é o nosso encarregado de dados, nosso TPO, né, que fez todo o mapeamento de entrada e saída de dados. E a gente também tem o pessoal da AMP, né? Tô fazendo um monte de merchan aqui, hein? Porque é um pessoal que também fez a parte de compliance nossa. Então, a Lifetime hoje é uma empresa, né, 100% compliance da indústria farma. Né? O pessoal da AMP nos deu o selo, né, de garantia de que a gente está 100%, tanto na parte de conflito de interesse, na parte de recebimento de brindes, que é algo que a indústria acaba, né, a parte de... dados, tudo que é a tráfego parte de dados, a informação. parte de sustentabilidade, Sim. de não empregar menores, tudo isso a indústria acaba, às vezes, pedindo que você tenha essas políticas, e já está no nosso site, inclusive, a nossa política de integridade para estar compliance com a indústria, que é também um diferencial do que a gente vem, né, demonstrando no mercado. Que legal. Bom, pessoal, deixa um recado para todo mundo aqui. Vocês estão vendo aqui um case de uma startup que está utilizando IA generativa para mexer o ponteiro, para escalar, para entregar resultado, para resolver problema e principalmente resolver um problema na área da saúde, que eu acho que o Brasil precisa muito. Então, se você tem um negócio, você tem na área da saúde, qualquer empresa que você tem e precisa de um agente de IA para resolver problemas, seja de atendimento, seja de suporte, escalar seu negócio sem investir muito, o agente de IA é uma solução para você. Vai estar aparecendo para vocês aqui um QR Code, vocês podem ler esse QR Code, entrar em contato com a gente, nós vamos ajudar a sua empresa também. Agora vamos... Posso fazer aproveitar? Fica à vontade. Se cadastrem, porque a Lifetime hoje existe na parte de recrutamento de voluntários, mas a gente vê tanto potencial na ferramenta que a gente já está avançando com outras áreas, né? Então, eu já tenho conversa para falar com o mercado farmacêutico, que é o mercado que eu vim de PDVs. Eu acho que esse tipo de tecnologia pode ajudar bastante nesse setor, né? O Otávio Mercado já fez imobiliário no mercado também. imobiliário alguns contatos, né? Então, é isso. A gente vê potencialidade da IA atuar em vários outros nichos. A gente começa com a questão da pesquisa clínica, mas outros nichos a gente também vem abrindo frente por entender a potencialidade que a ChatVolt tem como ferramenta de IA generativa. Muito obrigado. Na verdade, a IA generativa ela pode ser aplicada, né, principalmente essa parte conversacional, em tudo que tem contato. Então, você tem atendimento, você tem suporte, você tem vendas, você tem tudo que você tem ali, um atendimento, você tem uma questão conversacional, você consegue colocar a gente de IA, escalar, trabalhar 24/7, atender todo mundo. A gente tem muitos casos de clínicas, principalmente clínica odontológica, clínica médica para agendamento de consulta, que antes tinha uma dificuldade para se agendar uma consulta e às vezes ficava horário vagos. Sendo que agora a IA vai lá e consegue agendar 30% mais do que o atendimento humano, porque trabalha 24/7. Então isso facilita bastante. Tem um estudo que saiu que diz que 33% dos agendamentos de consulta efetivamente são feitos fora do horário comercial. Então, assim, esses 30% de aumento já é os 30% de pessoas que estavam retidas ali no funil de forma, né, travada, né? Então, eu acho que realmente não faz mais sentido a gente não estar 100% disponível nesse mundo com a IA aí voando. E a gente vem usando outras IAs, né? Não só... Fala-se muito do ChatGPT, mas tem outras IAs aí performando tão melhor quanto o ChatGPT. A gente vem se surpreendendo com os retornos, montando, né, várias documentações da Lifetime com IA, né, montando várias partes internas nossas aí, usando a IA de apoio, que realmente tem sido uma experiência fantástica. Nossos maiores assistentes, né? Hoje qualquer empresa consegue, né, ela trabalhar, gerar muito resultado com poucas pessoas usando IA. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Até coloquei no começo, que é uma tecnologia barata quando você vê a entrega. Porque você consegue ter velocidade, escalabilidade e segurança. Claro que não dá para pegar tudo que sai da IA, principalmente quando você está usando o ChatGPT, e simplesmente você não está pronto. Não, você tem que ter uma revisada. Mas ele é um acelerador, é uma ferramenta que, puxa, quem souber usar realmente se diferencia. E aí muitas pessoas às vezes me perguntam, poxa, mas a IA vai roubar o emprego das pessoas? Não. Essa é a pergunta mais... A IA não vai roubar o emprego de ninguém. Vai criar outros. Ela vai criar novas oportunidades, mas a pessoa pode perder o emprego, sim, para uma pessoa que sabe IA. Então, quem não sabe IA, eu até diria que
como vim também da área de recursos humanos, eu acho que vai começar, se já não estiver acontecendo, nos requisitos de contratação, perfil da vaga, conhecimentos em IA generativa. Porque todas as empresas vão começar a pedir isso, pessoal. Não tem como. O mínimo que você precisa saber é como se fosse o pacote Office há muitos anos atrás, como se fosse a questão de usar a internet há muitos anos atrás. Internet Explorer. É como saber pesquisar no Google, né? Exatamente. Hoje você tem ela disponível para te trazer todas as pesquisas que você quer, só que de maneira mais rápida. Aí você pede talvez um resumo, dali você pode gerar sua nova base de conhecimento. Exatamente. Fica muito mais rápido. E a velocidade é algo que chama atenção, né, pessoal? Nós estamos gravando esse episódio aqui. No dia de ontem, à noite, a Anthropic lançou o Sonnet 4 e o Opus 4. E, por A coincidência... gente viu no caminho, a gente tá querendo usar para testar. Não, já está, na verdade. Né? A Lia já está no Sonnet 4. Já? Já está no Sonnet 4 Olha lá. e performando muito bem. E isso é a velocidade da IA generativa, né, pessoal? Assim, a gente tem tantos modelos, né, que são as LLMs, né, os Large Language Models, e hoje na plataforma a gente deve ter aí, brincando, uns 47, 48 LLMs diferentes para você criar o seu agente de IA na sua empresa, para você automatizar um processo, para você criar um agente para o seu RH, tirar dúvidas e tudo mais. Então, porque facilita demais, né? É muito fácil. E hoje a gente tem muitos casos de clientes que criam agentes de IA em 30, 40 minutos, já conectam no WhatsApp e já está atendendo. É isso aí. Então, qualquer pessoa pode fazer. É uma ferramenta no code, né? Então, acho que esse é o diferencial. Pulo do gato. E o que vocês enxergam que a IA generativa pode fazer mais no processo ou no problema que a Lifetime resolve? A gente já vem mapeando algumas outras oportunidades, né? Que logicamente a gente não vai divulgar por uma questão estratégica, mas a gente já mapeou algumas oportunidades, sim. A gente vem sendo procurado por alguns stakeholders, né? Que vem dizendo assim, olha, meu problema não é o recrutamento, eu tenho a base. O que eu faço com a base? Né? Então, acho que isso a gente pode falar, porque é algo que a IA já está em volume. Mas, motor, assim, né? usar a IA como motor de esquentar uma base. Né? Então, por exemplo, tem não sei quantos milhões de vidas, tá? O que eu faço com ela? Porque o grande porém as pessoas falam, olha, eu tô tendo que ligar para minha base, mas ninguém mais atende telefone. Eu mesmo não atendo se não tiver na minha bina. Então, liga de outro estado, você acha que é golpe. Então, a IA, ela vem com esse grande, né, de ser grande essa orquestradora, né, de fazer, né, uma pessoa sair do ponto A até o ponto B. Acho que não só nisso, né? Acho que até para você poder analisar os dados que você vai gerar dessa base. Também. Ela é um motor para tudo, que é o que a gente está colocando hoje. Aí com a parceria até com a ChatVolt, a gente enxerga que a IA ela pode ser um motor para movimentar tudo que precisa, dados, as informações, como elas estão acontecendo, as interações, como elas estão, como está aquela temperatura de determinadas conversas. A IA ela é um ponto que ajuda, talvez, a medir isso tudo para tomador de decisão. Ela facilita nisso. E eu lembro... Pode falar. Não, o que eu ia ressaltar também é que, pelo menos para nós, que está uma expectativa grande de uma nova solução que a própria ChatVolt está para soltar, que é o CRM, Eu ia né? comentar isso agora. Tirei da tua feira da boca. Na verdade, era o sonho do André e do Otávio construir um CRM para A Lifetime. gente chegou a desenhar o CRM, tava... Sim, era só codar, né? Só codar. Só codar, só codar. Aí a gente falou, cara, não vai rolar assim, a gente seguiu com outras prioridades, porque a gente estava ganhando muita escala com a ChatVolt, porque a gente estava fazendo, mas o nosso grande sonho é pegar esse CRM, que a gente já, né, teve notícias do que está sendo produzido, e a nossa curiosidade é ver a carinha dele, né, nascer, e tá quase, pelo que eu tô vendo aí, mas... Quase. Porque ela efetivamente ela resolve esse problema também, que é um outro endereçamento nosso, né? A gente identificou que também não adianta só a gente recrutar, encher esse topo de funil dos centros de pesquisa, jogar para um e-mail, para um outro humano pegar esse e-mail e ter que fazer um contato numa planilha de Excel totalmente, né, arcaico. Então, um CRM que vem para ajudar nesse processo e um CRM automatizado, né? Que é o grande... Eu vou dar um spoiler pro pessoal aqui. Ele vai chamar FluxVolt, né? De fluxo dentro do CRM. Perfeito. Só que é Bom diferente nome. de tudo que vocês viram, pessoal. Por quê? Ele é um CRM que ele se movimenta sozinho, ele trabalha sozinho e o motor dele é o agente de IA. Então é como se toda conversa ela estaria alimentando automaticamente já o CRM e cada box, né, cada caixinha, cada oportunidade do CRM, ela tem o seu próprio agente de IA lá dentro. Então ela tem a capacidade
de se autogerenciar, de Perfeito. fazer o contato com, no caso, o voluntário, de mover para a próxima caixa, de ter gatilhos, de ter as etiquetas para você gerenciar tudo isso, gerar indicadores. Então, é como se a gente colocasse muitos funcionários trabalhando o dia inteiro ali, monitorando tudo, entrando em contato e fazendo o negócio acontecer. Sem humano dependência, né? Que eu acho Sem- que o grande exatamente. problema dos CRMs O sonho. hoje é o sonho, isso pra gente, porque a gente percebeu que o grande problema é ter um humano dependente para mudar a caixinha. Que é- Se você não muda a caixinha no time, você perdeu toda a programação. E então... vamos ser honestos, com a correria que está hoje em dia, as pessoas não alimentam mais CRM. Não. Então, assim, se você não fizer automático, igual a gente está fazendo, se você tem esse problema de CRM na sua empresa, entre em contato com a gente. Nós vamos resolver o problema do agente de IA com o CRM. Entre em contato. Porque as pessoas não têm tempo de alimentar. Não. Você cria um novo processo. Você vende o CRM, eu que passei por alguns CRMs ainda, você implementa, né? Então o desafio sempre tá, vendeu, você vai implementar. Implementar exige que você treine. E aí você treina quem? Treina todo mundo da empresa. E aí tem que entrar o quê? Uma cultura nova de ter que preencher, que a pessoa às vezes não tá querendo. Aí você pega 10 pessoas, 2 já não querem, aí já começa aquela barreira. Então, E uma essa coisa é a praticidade. tá Uma- encaixada na outra. Então, se uma não faz, vai tendo falha. Sem contar o custo, né? Hoje algumas ferramentas elas acabam se tornando proibitivas, de tão caras que Sim. são, algumas se cobram-se por leads, então acaba ficando, cobra por usuário, e aí começa a ficar muito caro. E aí tá o ponto até que você falou, do lead. O lead que depois é a pessoa cara, tem o CAC lá do pessoal do marketing brigando para conseguir diminuir, e aí você tem o lead na mão e você não qualifica, você não trabalha ele, Exatamente. você não dá nem retorno. Uma coisa que para nós, por mais que seja, a gente pode falar que a pessoa que é o voluntário, ela seria o lead do pessoal da pesquisa clínica. Ele recebe às vezes uma resposta? Não recebe. É, o que a gente Ele não percebe- tem. Isso foi a coisa mais triste que a gente escutou e vivenciou. A gente É viu. escasso o voluntário, mas quando ele chega, ninguém dá atenção. Aí É, você dá atenção para mas quem, eu- quem pode participar Isso. disso tudo. É tanta gente que chega que eles falam assim: olha, não tenho como dar atenção para todo Nem mundo. triagem, nem atender. Nem, Não, isso falar mesmo, assim, não não- tem atendimento, não tem Não vai triagem. rolar. Não vai acontecer. Se não for acontecer, aí você não dá aquela devolutiva. Poxa, pelo menos eu vou lembrar que eu tive a devolutiva. Não, você não dá nada. Deixa a pessoa num limbo No total. silêncio. Nossa. E vai aí, resolver a também esse experiência... Eu já escutei essa história arranhado. milhões de vezes. Isso acontece com todo mundo que gasta muito dinheiro no marketing, fazendo anúncio, traz a pessoa pro WhatsApp e não tem uma equipe para atender. Isso aí. E aí você paga para trazer o lead Tá e custando. deixa ele no WhatsApp esperando 3, 4 dias. Quando você vai responder, ele fala assim, olha, nem preciso mais, eu já comprei do concorrente. E já comprou mesmo. A gente é um exemplo que já faz isso. É, Demorou, a pessoa tá ali na hora, é questão de vendas, é 15 minutos que você tem, meia hora, uma hora, Uma tudo janela, depende do que né? você tá vendendo ali. É uma janela que você vai conseguir mais do que uma hora. Eu acho difícil a pessoa ter mais que uma hora, dependendo do negócio, é 15 minutos. sim. Então, a área de, por exemplo, que a gente pegou e começou a olhar imóveis. Imóveis, o pessoal tá lá vendendo, não vende pão. Eles vendem um sonho de vida da pessoa. Você vai fazer a pessoa que tá querendo o sonho de vida esperar... 3, 4 dias para Não, poder... a tomada de resposta. decisão é no momento ali. É Então, emocional, né? É, Sempre a venda emocional muitas muito vezes. né? emocional, muito. Então a tecnologia ela vem para ajudar isso, né, pessoal? Então assim, a IA generativa, ela chegou para nós, né, assim, pobres mortais, tivemos acesso, né, em 30 de novembro de 22. De lá para cá, às vezes eu tenho a impressão de que nós já estamos em outra década, de tanta coisa que aconteceu. Mas não é, nós estamos falando 2 anos e 6 meses que isso aconteceu. Né? Então, é muito recente, mas você começa a ver o resultado. Quantos trilhões de dólares foram gerados na economia, quantos negócios novos foram criados, quantas startups foram criadas, baseadas e criando-se em cima da tecnologia generativa. Por quê? Você consegue ter uma ideia muito rápido, testar ela muito rápido, se errar também criar uma nova e seguir em frente. Isso aí. Então, hoje, a IA generativa ela te dá uma capacidade de você testar, experimentar com baixíssimo custo e com muita velocidade. Isso aí. E as pessoas que não estão enxergando essa oportunidade vão perder a oportunidade. É como se estivesse comprando Bitcoin quando foi lançado. É. Nós estamos nessa época. Então, quem conhece Bitcoin sabe que hoje deve estar em torno de uns 109, 110 mil dólares, mas já valeu menos de $0,01. É, Então, se você assim, não está usando IA na tua empresa, reveja tudo, porque não faz mais sentido. Se você não está usando IA na tua empresa, não, na tua vida. Na tua vida. isso eu pensei Exatamente. também. Eu ia falar na vida, né? Porque Na tua vida. Porque é um assistente. É um assistente. eu uso todos os dias, pessoal. Eu uso tanto as minhas ferramentas mesmo da própria ChatVolt, Sim. mas também uso Anthropic, né? Uso também a OpenAI, que é o ChatGPT. Você está gostando mais da Anthropic do que da OpenAI. Todo mundo fala muito bem, eu também gosto bastante, só que a gente tem aquela Chama de situação... Claudião. O Cloud. Claudião. Mas é que acontece o seguinte, o brasileiro, ele é tão early adopted
e acho que a OpenAI saiu na frente por conta disso, né? Como ela foi a primeira, todo mundo criou conta, todo mundo instalou, todo mundo tem o app, e às vezes não dá espaço para os outros, e tem outros muito bons. O marketing é ela, né? A gente até brinca que quando você pode falar de LLM, mas é OpenAI, é a que... É que nem o Bombril para palha de aço, né? Isso, então, não, assim, é os Bombril. mais velhos vão É lembrar, né? Os mais novos nem sabem o que é Bombril, né? Mas é o sinônimo. É inteligência artificial, o pessoal já lembrou OpenAI. Mas o pessoal tem muita coisa boa. Muito, Você sim. pega, por exemplo, aí... A Perplexity é muito boa. Também, muito bom para fazer pesquisa também, as LLMs. Mas esse Sonnet 4.0 que lançou ontem, Sim. que é o Cloud Sonnet 4.0, pessoal, entra na plataforma da ChatVolt, vai lá na parte de LLMs, já está lá disponível para todo mundo. Assim, tá fenomenal. E assim, é impressionante como evolui, né? Não deve ter, sei lá, 2 meses ou 3 meses no máximo que lançou a 3.7. Não deve ter 6 meses que lançou a 3.5. Nós já estamos... Não, acho que estou exagerando até nos tempos, pessoal. Deve ser 2 meses, 3 meses no máximo. Nós já estamos na 4.0. E ela tem uma capacidade assim, de raciocínio, de geração de dados maravilhosa. Então, se você quiser vender, a dica que eu dou, foca no Sonnet 4.0. O 4.1 também está muito bom para fazer processo de venda, para fazer processo de atendimento. Você se sente atendido por uma pessoa. Não, é de tão realista que isso é. aí. A gente utiliza ela a gente focou muito neles com atendimento focado em experiência de voluntário. De longe É a que mais tem a melhor, mais empática. ela é um nível de conversação que você tem aquele teste de Turing que você até dá até uma dúvida, se é uma máquina, se é uma... O que eu estou conversando aqui? Será? Se a pessoa não se apresenta ali no começo, vai dar esse choque. E vocês que têm bastante contato com os centros de pesquisa clínica, o que eles estão usando de IA para melhorar o processo? Vocês têm essa informação? Vocês têm esse contato ou eles ainda estão no método antigo? A gente tem um centro parceiro que eles usam o IA lá para uma série de coisas, né? Mas é muito mais no dia a dia para responder e-mail ou fazer um brainstorm de alguma coisa. O que a gente vem apresentando é de automatizar, fazer uma automação nos processos, né? Uhum. Mas infelizmente, e aí, né, o mercado da pesquisa clínica pode não gostar do que eu fale, mas ele é um mercado que fala sobre tecnologia, né, de inovação tecnológica, mas ainda é um mercado que está, né, com baixa aderência tecnológica. Então, ainda é muita planilha, ainda é muito papel. Nossa. Tem um lugar Papel. que Papel. Papel. O centro de pesquisa tem assustador. Tem que ter um prontuário lá para guardar papel. Documento assinado ainda. Tem um storage só para cuidar dos papéis assinados de todo mundo, porque então ainda é um pouco arcaico. A assinatura digital entrou lá agora. Talvez a pandemia foi uma das maneiras de... Foi um grande motor, né? Foi. Um motor para eles, mas foi um trabalharam motor... muito, né? Porque tinha que fazer o estudo da vacina. Teve que começar a se implementar. E mesmo assim, a gente vê centros grandes de referência que não aderiram e não aderem a totalmente todos os protocolos. Digital. Não, digital não, mas eu digo a assinatura. Assinatura ainda. Só assinatura. A assinatura é feito de cunho e ali na mão e a pessoa de punho e a pessoa. Então, falta ainda. Por isso que a gente está tão animado com as oportunidades. Tem com o muita Oceano oportunidade. Azul. É um oceano. Porque desde automação na parte interna, externa, com voluntário, interna do próprio centro, tem muita oportunidade de desenvolver e a gente vem sendo procurado justamente para usar IA nesses gaps. E na visão de vocês, qual o número que seria um objetivo de pessoas para serem conectadas ou atendidas pela Lifetime nesse ano de 2025, já usando toda essa tecnologia de vocês? Olha, a Lifetime, desde que nasceu, ela já recrutou mais de 500 voluntários, tá? Desses 500, a gente pode falar que 94, 95 foram efetivamente, tiveram acesso a tratamentos inovadores, tá? Eu acho que se a gente conseguisse dobrar esse valor de recrutamento até o final do ano, eu acho que a escala é totalmente possível. Estou chutando até baixo, hein? Falar de 500 para 1.000, eu acho que seria para a gente muito, muito, muito importante atingir esse marco, né? De 1.000 pessoas, 1.000 voluntários recrutados. Mas, assim, mais importante do recrutar é que a gente tenha a garantia de que ele possa ter acesso ao tratamento, né? Ter o benefício do tratamento. Sim. E o que a gente também vê como grande perspectiva é montar um banco de voluntários não recrutados, porque um estudo clínico pode chegar novo e você já tem uma base. Tem uma base.
Então, assim, isso daí pode ser um diferencial enorme e usar IA para fazer esse match, Essa gestão. Isso aí. fazer essa gestão e conseguir entregar o resultado, né, lá para a indústria, para o centro de pesquisa, né, que aí vai estar ajudando o laboratório, a grande indústria, né, seria importante. E o Brasil, como que ele está em relação aos outros países na parte de pesquisa clínica, na avaliação de vocês? O Brasil, ele é a 10ª economia global, vamos colocar assim, em economia. E hoje, em pesquisa clínica, a 25ª posição. Nossa, tem Tá. bastante espaço para melhorar. Bastante espaço. Por quê? O Brasil tem ainda, né, mas está sendo resolvido e melhorada, uma questão regulatória. Então, quando uma grande indústria lá fora lança um estudo clínico, ela lança no mundo inteiro. E aí todo mundo começa junto à corrida. Então, enquanto você tem lá uma China que deve demorar 45 dias para colocar um estudo liberado, por uma questão, né, de legislação, aqui você tem, às vezes, que demora 1 ano, 6 meses. Então, às vezes, o estudo lá fora já recrutou todo mundo que precisava, já está encerrando e o Brasil nem liberou a documentação. Isso vai melhorar com a legislação que você falou que Isso vai foi melhorar com a assinada faz um legislação. ano. Isso, existe lá um tempo regulatório que a Anvisa tem que responder. Não é uma coisa que tipo fica... E assim, a gente sabe que, né, a Anvisa tem um quadro enxuto, né? Então, hoje ainda é muito papelada para eles. Então, a Anvisa, né, pode ser que se modernize, né, nos próximos anos e isso acabe acelerando. Mas já existe uma lei que vai ajudar a acelerar esse processo regulatório, que é o quê? Olha, se até tanto tempo você não aprovar, esse estudo já está pelo menos aprovado para ser iniciado, né? Então isso acaba tendo aí um grande foco, né, como eu te disse, por conta da nossa miscigenação, de indústrias querendo trazer estudos para cá. Existe um estudo da Interpharma, que foi, né, feito aí em 2022 e refeito em 2023, que diz que o Brasil pode chegar à 10ª posição global por conta dessa lei. E aí ter mais de 55 mil voluntários, né, beneficiados dentro desse processo, justamente pela quantidade de estudos clínicos a mais que pode ter. E aí que a Lifetime vem para cumprir com esse gap, porque você concorda que quando você tem um gargalo regulatório e você termina e extingue ele, o próximo gargalo vai ser o quê? Pô, eu tenho mais estudos, só que falta gente, Sim. falta recrutar. E aí que a Lifetime vem com esse processo, né, desse recrutamento humanizado via inteligência artificial. Legal. E outras estratégias aí que a gente vem bolando para chegar nesse voluntário. Show. Bom, acho que o pessoal, né, precisa entender que todo esse trabalho que a Lifetime faz para o voluntário, ele é 100% gratuito. As pessoas podem entrar lá no site, utilizar a LIA ou utilizar no WhatsApp. Mas aí o pessoal pode perguntar, poxa, mas como então que a Lifetime gera dinheiro para ela pagar, né, para ela se sustentar e tudo mais? Vocês poderiam explicar um pouquinho como que é esse processo de pesquisa clínica para viabilizar, da onde vem o recurso para viabilizar toda essa tecnologia e conseguir ser feito nessas pesquisas clínicas? É assim, o voluntário hoje, para participar do estudo clínico, ele não tem nenhum tipo de desembolso, tá? Então não faz sentido, a gente não tem nenhum tipo de cobrança, seria até antiético da nossa parte avançar nesse tipo, inclusive não é permitido pela legislação, nenhum tipo de pagamento para a participação, até por uma questão de fragilidade, etc. O que pode acontecer para esse paciente, ele receber uma remuneração, um reembolso pelo transporte, alimentação, né? Por parte do centro clínico. Por parte do centro de pesquisa. Centro de pesquisa. A Lifetime hoje, ela entende que dentro desse processo de triangulação entre a indústria farmacêutica, centro de pesquisa e as associações de paciente, que também permeiam esse ambiente, existe espaço de todo mundo se monetizar. Por quê? Porque o centro de pesquisa precisa do voluntário, a indústria precisa do voluntário pelo centro. E a associação de pacientes hoje recebe esse paciente de forma orgânica, ela só não sabe para onde direcionar. Caminhar. Então, a nossa tese é conectar a nossa tecnologia aos centros, às associações de paciente, para ajudar ela nesse processo de atender esse paciente, guiar ele dentro da jornada. E se ele for recrutado nesse processo, todo mundo ganha. Sim. E a Lifetime ganharia uma porcentagem desse valor do recrutado e dividiria essa porcentagem com a própria associação de paciente para poder gerar um novo recurso para ela. Sim, para poder girar. Para poder girar a máquina, porque é até um compromisso nosso aqui, a gente assume aqui na frente das câmeras, porque as associações não estão explorando essa oportunidade. Então, se eu posso levar a tecnologia para ela explorar essa oportunidade de impactar quem nos procura, de trazer escala, com certeza as indústrias farmacêuticas vão ficar muito contentes com isso e a gente pode triangular aí um apoio onde todo mundo ganha.
E o Brasil ganha também, né? Que é o mais O Brasil importante. ganha. Porque se a gente tiver mais medicamentos, mais tratamentos e pessoas sendo acolhidas Vai ter para menos esse, gente doente. nós vamos ter menos pessoas doentes, gerando menos sinistralidade para os convênios médicos, menos sinistralidade para o próprio INSS. porque o Inclusive custo alto, né? é importante você falar de convênio Convênios. médico, porque tem sido até uma estratégia do convênio, alguns convênios, tirar esse paciente do custo, né? Porque se ele está ali, ele tem um paciente no custo dele, que está usando os medicamentos que ele já Fora os colocou ali. problemas, né, jurídicos. E que aí pode ele fala, ocorrer. pô, por que eu não tiro esse paciente do meu custo, coloco ele numa pesquisa clínica, ele vai ser custeado pela indústria farma e aquele pagamento fica para o meu caixa. Então, tem sido um movimento, né, de alguns planos de saúde fazer isso, e a Lifetime está super atenta a esse movimento também. Legal, excelente. Bom, agora vamos fazer uma pergunta um pouquinho de futuro. O que vocês estão vendo aí na parte de IA generativa? Aonde vocês acham que a gente vai chegar aí nos próximos 2 anos com o uso da IA generativa? Vocês conseguem dar um chute? Eu sei que é difícil fazer previsões. Eu mas- consigo dar um chute, a gente já vem muito atento a isso. Eu não sei o que a IA generativa vai virar, mas eu acho que ela pode se transformar, né, em muita coisa, como já vem acontecendo, né? Você vê as IAs de imagem, vídeo, né, o quanto são realistas. E foi por isso que a gente, dentro desse processo, criou a Lia, que é uma IA generativa. Ela não é uma médica, mas ela é uma pesquisadora, vamos colocar assim, ela é negra. E a gente vem criando outras personas dentro desse mercado. Então a gente tem, né, tá avançando uma parceria com uma associação de pacientes, criando um agente chamado Vitória, né, onde ela também é negra. Né? Então a gente entende que a gente também quer entrar nessa parte de criar personas para essas associações ou centros de pesquisa, para poder falar com o público, né, com uma IA por trás, fazendo essa conversa generativa, mas também tendo a imagem da pessoa, que é bem realista. Tá avançando muito, né? Hoje em dia as pessoas até... A Magalu foi acho que o start de Primeiro tudo, mundo tudo Magalu. isso. A primeira, e aí ela só incentivou todo mundo a criar essa presença digital. E hoje está muito fácil, né? É. Hoje está muito fácil criar isso. Agora, uma dica que eu ia pedir para vocês. Imagina que a gente tem aqui do outro lado empresários e também pessoas querendo criar sua própria startup. Com a visão que vocês têm hoje, com o conhecimento que vocês têm hoje na parte de tecnologia, principalmente a parte de IA generativa, que estão se tornando especialistas também, que recomendações vocês dariam para esses empresários que estão nos ouvindo, para essas pessoas que querem criar sua própria startup? Cara, eu acho que a principal dica que eu posso dar para alguém, e eu fiz isso e vem dando muito certo, é procure mentores. Procure outras pessoas que passaram pelo que vocês passaram, que vocês querem passar. Pessoas que estão aí querendo retribuir um pouco do que elas conquistaram e retribuir um pouco para a sociedade. Eu mesmo sou mentor de startups, eu consigo retribuir um pouco, né, do que eu estou fazendo, e eu vejo o quanto que essa troca ela é rica. Então, ter mentores ajudou a Lifetime a não desviar do caminho, a não aceitar ficar num caminho que talvez fosse mais fácil, mas que não ia levar a lugar nenhum, a manter o foco. Então, hoje a Lifetime tem alguns mentores, advisors, né? Eu fiz também, fiz meu curso, né, pela Board Academy como conselho consultivo, e desde entendendo que isso também poderia me beneficiar de alguma forma, que eu teria meu conselho na minha startup. Então, eu falei, cara, eu preciso estar preparado para isso. Então, é isso. Se permeiam de pessoas que podem ser seus mentores a troco de nada. Já conversei com grandes mentores de head, de não sei o quê, de compliance, de várias cadeiras, e que me deram um apoio ali de tipo, só para validar se eu estava indo no caminho certo. Do tipo, olha, eu tenho essa ideia, isso faz sentido para você? Se eu bater lá em cima, por exemplo, no compliance da vida, isso vai passar? Porque a gente... E outra coisa, procure um advogado. Porque às vezes a gente tem uma ideia que não para em pé juridicamente falando. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil, Nossa, né? essa ideia do advogado é a melhor parte mesmo. Então assim, a mentoria ela envolve, né, às vezes negócio, mas também é uma mentoria jurídica. Eu acho que isso é Inovação, muito né? importante, porque a gente... a inovação, ela às vezes beira a ilegalidade. No Brasil, infelizmente, tem isso. E só que é bom, né? E eu escuto muito o Eric falar isso no Hub, que o maior virtude que o brasileiro tem é o jeitinho, que é o jeitinho brasileiro, que o pessoal lá fora fala que, né, é muito ruim o jeitinho brasileiro, mas é a nossa maior virtude, que é poder ter essa adaptabilidade que o brasileiro tem, né? De Inovação, poder fazer as poder, coisas, né? o poder de inovação. Então, eu acho que é bem nessa linha. Tá? Legal. Complementa alguma coisa, Otávio? Bom,
Deixa isso, por isso o que o André falou mesmo. Legal. Bom, pessoal, agora para a gente poder, o pessoal conseguir encontrar vocês, eu queria pedir para vocês deixarem suas redes sociais, como o pessoal pode encontrar a Lifetime, qual que é o site, como é que acessa a Lia, qual que é o LinkedIn de vocês, o pessoal pode mandar perguntas, deixa o pessoal aí um pouquinho as redes sociais de vocês. A rede social da Lifetime é @Lifetime Pesquisa Clínica, tá? @Lifetime Pesquisa Clínica. O meu, né, pessoal é @Andrade_Deco. E o do Otávio? Otávio.ad. Otávio.ad. E também dá para encontrar vocês no LinkedIn. LinkedIn, André Silveira Andrade, Otávio Almeida da Dil. A Lia, que é a nossa inteligência artificial, está dentro do nosso perfil do Instagram. Então, se você entrar lá, tem um Linktree que você consegue ter uma conversa com ela. E fico à disposição aí para poder entender o que vocês estão querendo saber com a Lia, porque a gente acaba lendo tudo do outro lado, né? E acho que isso é o mais importante, de cada vez mais ir melhorando a experiência, com perguntas às vezes até capciosas. Então, putz, como que pensaram nessa pergunta? E isso ajuda a gente a ir melhorando o contexto, né, e a experiência da Lia. Legal. Coloca também, pessoal, o site. O site é www.lifetimepc.com.br, repetindo, www.lifetimepc.com.br, PC de pesquisa clínica. Legal. Bom, pessoal, ficamos aqui em mais um episódio que foi muito bacana, abordamos bastante assunto na área de tecnologia, muito focado na área da saúde. Então, se você gostou do episódio, compartilha, deixe o seu like e quiser entrar em contato com a gente, pode entrar no nosso site chatvolt.ai ou pode ler o QR Code que a gente vai deixar no finalzinho também do episódio. Um grande abraço para vocês e muito obrigado, André e Otávio. Eu que agradeço pela oportunidade. E para finalizar, se você tem qualquer parente, amigo, qualquer pessoa que você conheça que tem um diagnóstico e que não sabe às vezes o que fazer, está esperando na fila do SUS, está aguardando para uma consulta, procure no nosso site, busque um estudo clínico, é a maneira mais fácil para você ter um tratamento inovador e digno que você possa ter. Então procure, que você com certeza vai poder achar. Se não achar, aí é uma questão, né, de interesse, mas se achar, com certeza vai transformar a sua vida. Obrigado. Fechado. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio e um grande abraço.